Hello, people! Olha eu aqui de novo, né, em mais um, um- um- uma intervenção, mais uma interação diretamente do alto para o seu celular, para o seu coração, para o seu espírito. Agora são 8 horas e 24 minutos, dia 30 de agosto de 2025. Essas interações, elas só ocorrem quando realmente são inspiradas. Porque eu não estou aqui para ficar para que você curta, para que você me siga. Eu não estou aqui para isso buscando like, eu não estou aqui buscando monetizar, eu não estou aqui para falar da minha vida, eu não estou aqui para mostrar minha casa do fundo, o meu carro, fazendo vídeo no carro para pegar o logo da Mercedes atrás, até porque eu não tenho uma Mercedes, eu só ando de Mercedes quando eu ando de transporte público, amém? Eu não estou aqui para nada disso. E se você estiver aqui para se alimentar dessa porcariada aí que você se alimenta aí fora, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Passa para cima, né? Passa para outro canal. Nossa, como que cara grosso, que cara agressivo. Não, não é nada disso não. Eu estou dizendo isso porque o que Deus colocou no meu coração esta manhã e eu quero compartilhar contigo, né? Porque melhor coisa é dar do que receber. Então, se eu recebi do alto, eu gosto de dar para você, né? O que eu recebi do alto. O que de graça eu recebi, de graça eu compartilho. Por isso que esse vídeo que você está assistindo, você não vai pagar nada, não pagou nada. E se você der like, eu não vou ganhar nada por isso, não. Quem vai ganhar é o reino de Deus. Amém? Porque as minhas mensagens, as mensagens que Deus me inspira, me usa para transmitir aqui neste canal, são mensagens para atrair você para perto do Senhor. Entende? Porque se estivesse se afastando, realmente a minha fé é em vão. E a minha fé não é em vão. Assim como a sua não deveria ser, não é também, não sei como que funciona aí para você, mas essa introdução meio agressiva, né? Meio. Perdão, tem um negócio aqui no meu dedo. Meio hostil e. Só um adendo aqui, um parênteses, aliás, temos a participação especial da Fofinha, que linda, eu faço questão de mencioná-la. Por quê? Porque a seguinte passagem no texto bíblico, abra sua Bíblia aí comigo, tá vendo? Se você está me assistindo no celular e eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, você vai desconectar esse vídeo para abrir sua Bíblia, porque você usa a sua Bíblia no seu celular. Né? Por isso que é bom ter Bíblia física, né? Que legal, que legal. Enfim, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. São João, capítulo 6. Capítulo 6. Tem lá, começa com a multiplicação dos peixes e tal, né? Mas a partir do versículo 22, Jesus, o pão da vida. Vou ler aqui para vocês. Leiam junto comigo. Ler a palavra de Deus não quer demais, tá? Vamos lá. No dia seguinte, estou lendo a versão aquela que eu mais gosto. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Atualizada, Almeida, sempre o Almeidão. Glória a Deus pelo João Ferreira de Almeida. Na questão da tradução, tá? Isso não é nada, tá? Não vendo Bíblia também, não sou patrocinado por nenhuma editora, por nada. É apenas gosto pessoal. No dia seguinte, versículo 22 do capítulo 6 de João, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Versículo 23, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Entre parênteses esse versículo, viu? Versículo 24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, cidade litorânea, à beira-mar, viu? Se você que mora aí à beira-mar, né? Jesus morava à beira-mar, gente. Pega a visão aí, fazia bem. Em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus respondeu-lhes e disse, Jesus falando, hein? Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Grava bem essa parte aqui, eu não sei se na sua tradução, tá, versículo 27 do João 6, tá, selou.
porque a este o Pai, Deus o selou, o selou. E selo, né, o selou, o selo do Espírito Santo, você também é selado, mas tem um selo lá em Apocalipse, né? Os 7 selos, somente um, glória, somente um vai ter a autoridade para abrir os 7 selos. E é esse aqui, ó, porque a este o Pai, Deus o selou. Este quem? Jesus. O único que vai ter autoridade para abrir os 7 selos lá de Apocalipse. Versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Os discípulos perguntando. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Que operas tu? Versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade... Vai mudar de página aqui. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus falando, versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, a multidão, né? A multidão. Eu disse os discípulos, mas os discípulos da multidão, né? Olha lá. Vendo a multidão, no versículo 24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos, foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então é a multidão que está interpelando Jesus, tá? Não os discípulos. Versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Essa passagem é muito comum, muito conhecida, usada para diversos contextos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. No último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, né, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá? Esse é o contexto. Versículo 20, a partir do versículo 22 até o 51 do capítulo 6. Ainda no capítulo 6. Jesus fala aos judeus, 41, aí vem aqui para o 60, versículo 60. O subtítulo, inclusive, está aqui, ó, deserção de muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? Vamos contextualizar, Jesus fala aos judeus, porque senão vai ficar meio fora de contexto. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Oh, glórias! Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, oh glórias, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora vem a introdução que eu fiz aqui neste vídeo.
Depois de 9 minutos, deserção de muitos discípulos. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: toma, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glória a Deus por essa palavra. No contexto do capítulo 6 de João, a partir do versículo 22 em diante, Jesus, o pão da vida, ele escandaliza, né, os discípulos, a multidão se escandalizam, porque Jesus fala uma grande verdade. Aqui, versículo 26 do capítulo 6, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou, né? Jesus está repreendendo, tá chamando a atenção, porque muitos vêm até ele, até Jesus, só de maneira interessada, não na vida eterna, mas para suprir as suas necessidades. Jesus fala: vocês vêm para mim só, né, porque viu sinais, porque viu maravilhas, né, porque se não tivesse visto não estaria aqui, não estaria me seguindo. E os discípulos foram escolhidos por Jesus. E esses discípulos ainda, no contexto de João 6, como está no começo ainda, eles não tinham visto na narrativa do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O capítulo 6 está no início ainda, Então eles não haviam ainda visto muitas maravilhas nem sinais, mas eles já haviam visto no próprio capítulo 6 a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Né? Eles já andavam com Jesus há um tempinho suficiente para crer que ele era o filho, né? Primeiro, ele já tinha visto também os milagres na boda de Caná, o primeiro milagre na boda de Caná, e depois a multiplicação dos peixes, transformou água em vinho e tal. Então eles viram esses sinais, e ainda assim a incredulidade permeava no coração deles, não só deles, mas sobretudo da multidão. Né? Você que me assiste, tome cuidado, porque às vezes você pode estar fazendo parte apenas e tão somente da multidão. Você não chegou nem no nível de relacionamento maduro ou na sua maturidade espiritual para estar junto com os discípulos, por exemplo. Né? Porque a multidão chegava. Onde Jesus chegava, atraía a multidão. A multidão ia lá para quê? Para ouvir. Nossa, Jesus prega demais. Ia lá para assistir um espetáculo, né? Tava de boa, tava à toa ou não tava, ficou sabendo que era Jesus. Naquela época não tinha selfie, né? Imagina agora como seria. Autógrafo, selfie, o banner de Jesus Cristo, nossa, o preletor da noite, o pregador da noite, conferência com Jesus Cristo para lá e Jesus Cristo para lá. Nossa, que escândalo, né, que eu tô falando, nossa, que blasfêmia. Não é não, irmão, não é não. Já acontecia isso daí na época de Jesus, aqui, no próprio capítulo 6, versículos 22 em diante. Tanto que, a partir dos 60, olha o que Jesus disse. Então, disse para os próprios discípulos, né, que estavam ouvindo um discurso tão duro, porque Jesus não fazia discurso para atrair mais adeptos, né? Ele não pregava para encher igreja, ele não pregava para arrecadar dízimos e ofertas, até porque tem uma questão bastante controversa aí. Jesus pregava, ninguém comenta disso, né? Ninguém comenta. Paulo, depois nas epístolas paulinas, ele vai falar sobre dízimos e ofertas, mas Jesus pouco mencionou, quase nada sobre dízimo, por exemplo. Ele veio para cumprir a lei, não para abolir. Façais todas estas coisas, o amor, a caridade,
Sem esquecer daquelas, né? O dízimo do cominho, do coentro, do açafrão, da cúrcuma, do whey protein agora, né? Você que é boladão, você que é boladona, enfim. Mas Jesus não menciona muito isso. Então, as dinâmicas dos cultos, né, eclesiásticos, a dinâmica episcopal, um culto religioso solene hoje, se você pega na maioria dos ministérios, tem todo, né? É louvor, louvor, estão diminuindo cada vez mais o tempo de palavra, né? Não sei por que isso, não sei, não faço a menor ideia, inclusive. Porque 1 hora de palavra já é demais. 2 horas então, meu Deus, quem em sã consciência vai a um culto para ouvir mais de 2 horas de palavra? Não pode, tem que ser 2 horas de louvor, porque o show tem que valer a pena. Inclusive eu vou pagar, eu paguei o ingresso, eu vou lá dar minha oferta, eu vou lá dizimar, então eu tô pagando por um show, eu tenho que assistir um show maravilhoso, né? Agora a palavra tá aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Murmuravam, pois, os judeus, que seria... tá aqui. Duro é ouvir este discurso. Duro é ouvir este discurso. Duro é ouvir este discurso. Nós acabamos de ler aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Né? Quem vai para a igreja hoje e aceita e recebe a palavra e absorve a palavra, sabe? Tanto que Jesus, ó, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus não pregava para te agradar, Jesus não pregava para afagar o seu ego, Jesus não pregava para diminuir e suavizar o seu pecado, não estava nem aí para isso. Ele veio para cumprir a vontade do Pai dele, o nosso Deus, o Abba Pai. Então, você que é aquele crente mimimi, você que qualquer coisa qualquer palavra que te confronta, você já fica estranho, já vira cara, já muda o discurso, já muda o relacionamento até com os irmãos. Aí, ó, tá aqui, Jesus já falava de você, meu irmão. Jesus já falava de mim, Jesus já falava daqueles que estavam seguindo o Jesus só à distância, né? Na multidão, você que fazia parte da multidão, a multidão desde o tempo de Jesus para cá só aumentou, a multidão só aumentou. No entanto, a eficiência do discurso, não da pregação, porque é muita palavra hoje, é um palco onde o show acontece e nós não temos uma palavra, uma pregação, nós temos um discurso, nós temos palanque em tempo de política, né? Onde promete-se um monte de coisa que vai melhorar a tua vida, porque hoje a palavra, muita palavra e muitos endereços, vamos colocar assim, viraram palanques de políticos, né? Parece política, ó, ano que vem vai ter eleição, né? Bom lá, hoje não tem muito palanque, até tem, mas é menos, tudo é pela internet. Então você vai ver lá um monte de palavra que vai te prometer um monte de coisa que às vezes não está nem na Bíblia, Mas a multidão adora essas coisas, a multidão adora um showman, um cara que está na moda, um cara que tem milhões de seguidores, né? Você vê que assim, a pessoa, o indivíduo tem milhões de seguidores, mas esses milhões de seguidores, nenhum segue a Jesus, segue a personalidade, segue o personagem, não segue a Jesus Cristo. A mensagem, às vezes, é muito boa mesmo. Boa para quê? Para ganhar like. Vai lá, dá um like, curte, compartilha. Qualquer semelhança com pregadores que você tá seguindo, não é mera coincidência. Vai lá, dá um like, curte, compartilha para a mensagem ir mais longe, para eu monetizar mais. Porque agora... se nós chegarmos a 10 milhões de seguidores, se nós, né? Quem vai chegar é ele, não é você que vai chegar a 10 milhões de seguidores, irmão. Se a multidão aumentar, eu vou sortear. Olha, virou até prêmio agora, dá prêmio, né? Seguir pregadores, dá prêmio. Eu vou sortear uma viagem para Israel. Você vai comigo. Eu nem te conheço e nem quero te conhecer. Pouco me importa. Eu não quero te pastorear. Eu quero só ganhar o seu like, que você compartilhe, porque eu vou ficar mais rico, meu irmão. Vou ficar mais rico. Duro é ouvir este discurso, mas você precisa acordar, irmão. Sai da multidão. Para de ficar seguindo fulanos, beltranos. Segue a Jesus Cristo. Lê a palavra de Deus.
Nossa, mas Deus usa muito fulano, Deus usa ciclano, por que Deus não usa você? Por que Deus não usa você? Por que você não deixa ser usado pelo Senhor? Ah, mas eu sou usado. Seguindo, passando 10 horas na internet, seguindo o pregador tal, fulano tal, ouvindo a pregação. Glória a Deus por isso, irmão, glória a Deus por isso, mas para. Intimidade, multidão não tem intimidade com Jesus, multidão não tem intimidade com Deus. Se você passa maior parte do seu tempo disponível que você poderia construir um relacionamento de intimidade e maturidade espiritual, você desperdiça ouvindo pregador tal, Pode ver, irmão, graças a Deus eu não sou atraído por esse lixo, né? Por essa porcaria gospel que está no mundo aí. Ah, mas estão pregando a palavra de Deus. Será? Porque o maior pregador da tua vida é você mesmo, Eu não preciso de fulano, beltrano. Claro, o testemunho é válido, é legítimo. Nossa, ele prega demais, glória a Deus. Mas se você vive só bebendo dessa água e comendo desse pão, o próprio Jesus está aqui, ó, nos falando, ó. Aqui, ó. Quem come, versículo 56, 54, vamos lá. Na verdade, 53, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis. Se você está comendo da carne de outro irmão, está bebendo do sangue de outro irmão, que come do Pai, você não tem vida. Você não tem vida com Cristo. Não tem vida. Esse é o discurso que Jesus faz, né? Vocês só me seguem porque vem sinais, porque vocês não precisam trabalhar, eu já dou na boquinha de vocês o pão da vida. Sabe, Jesus está dando uma repreensão aqui, Jesus está dando uma sacudida em você, meu irmão, minha irmã, está dando uma sacudida em mim. Inclusive este vídeo, ó, né? Esse cara doido, 21 minutos, falando, só dando chibatada. Não é para acordar, igreja, é para acordar, irmão. Sai fora como é que fala, do cercadinho gospel. Ah, mas você viu fulano? Pode perceber. Eu não sei, né? Você vai, a sua consciência aí, o seu mundinho gospel que você frequenta, circula, todo mundo menciona nome de pastores. Nossa, você viu fulano de tal, tava lá ontem. Você viu fulano de tal, tava lá hoje. Ninguém fala mais, nossa, você viu Jesus Cristo no capítulo 6 do versículo João? Ninguém fala mais isso. Ninguém fala. Nem pastor, cara. Nem pastor. Só fala se a multidão estiver assistindo, porque daí ele vai falar, ele tem que pregar, né? Ele tem que falar de Deus. Ele não vai ficar falando da agenda dele, que aliás todo mundo fala, posta, prega, como se, né? De onde vens e para onde vais, Satanás? Ah, venho de rodear a terra. Os pregadores estão assim, nossa, eu preguei 45 dias em um mês. Quem quer saber disso, irmão? Ninguém quer saber da sua agenda, não. Ninguém. Se você tivesse interessado somente em pregar a palavra, você não daria tanta ênfase para sua agenda, porque a maior agenda que interessa é a agenda do reino, é a agenda dos céus, é a agenda da palavra de Deus, né? Se eu vou para a igreja onde eu congrego para ouvir a palavra, eu não posso ir para outra igreja porque o pregador tal vai pregar, porque o fulano de tal vai pregar, né? Para e pensa. Muitos honram pregadores itinerantes e desonram o próprio pastor da própria igreja. Então, isso tá bagunçado, irmão. Isso é multidão. A multidão vai atrás de um espetáculo. A multidão vai atrás de um show, né? Eu não vou para a igreja a semana toda. Eu não consigo ir de terça, não consigo ir de quarta, não consigo ir de quinta, até porque, nossa, esse negócio de ir para a igreja todo dia, que religiosidade. Nossa, que eu tô voltando ao judaísmo. Tô sendo fariseu. Nossa, esse negócio nada a ver de ir para a igreja todos os dias. Mas domingo eu vou. Domingo é sagrado. Domingo é sagrado, porque o milagre só acontece de domingo, porque a bênção só é liberada de domingo. Mas acontece uma conferência, vai vir o pregador fulano de tal, né? O verbo encarnado que habitou entre nós vai vir na igreja aqui da região na segunda-feira à noite. Aí você recalcula toda a sua rota, você reorganiza toda a sua agenda, você falta até no trabalho, se bobear, pede para sair mais cedo, mexe os pauzinhos, porque o verbo encarnado vai lá. Aí você esquece que não, mas hoje é segunda, não, mas eu tenho que ir porque é o fulano de tal, ou porque o pastor tá pedindo, ou porque fulano, ou porque eu tenho que postar uma selfie que eu tive lá na pregação, eu tenho que ir na Expo Cristã, eu tenho que ir no Biriri, Bororó, eu tenho que marcar que eu fui. Isso é multidão, gente, né? E você passa a semana inteira sem ler tua Bíblia. Raça de víboras. O João Batista nunca foi tão contemporâneo. Ezequiel. Oh, meu pai.
Abacuque. Cara, leia esses profetas, eles são, né, profetizaram um pouco, por isso que são profetas menores, mas leia as profissões, Naum, aqui ó, Abacuque, Sofonias, ó, você que faz parte da multidão, para você começar a sair desse lixo, leia o profeta Miqueias, leia ó, o livro do profeta Miqueias, ameaças contra Israel e Judá, são 4, 5, olha aqui ó, são 7, você não consegue ler 7 capítulos num dia, né? Você consegue viajar, se deslocar, acordar mais cedo, ficar até mais tarde, porque o profeta dos dias atuais vai pregar na igreja tal. Isso você consegue, mas você não consegue ler 7 capítulos do profeta Miqueias na tua casa, no conforto do teu lar? Sai da multidão, meu irmão, sai da multidão. Leia mais a palavra de Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração esta manhã e que tomara que coloque no seu. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu. E se você puder, dá um like. Dá um like, compartilha, manda para milhões de pessoas até nós alcançarmos. Eu não sei se eu não tenho nenhum seguidor, porque a dinâmica do meu né, depois de muito orar, né, vai lá, abre um canal. Eu abri esse canal, não é para vaidade, não é por hobby, não é por nada não. Se você for alcançado por essa mensagem, glória a Deus. Se você sair da multidão, glória a Deus, é para isso. Esse canal tem o único objetivo, motivação de tirar você da multidão, dessa multidão gospel, e vir para a palavra de Deus, irmão. Assim como Jesus me salvou, assim como Deus me tirou da multidão e me colocou, né, no centro da vontade dele, faça isso também. Você vai ver, você não vai mais se importar com uma série de coisas, principalmente se é fulano que vai pregar, se é ciclano que vai pregar, se é ministério A, se é ministério B, né? Isso aqui é o mais importante, ó. Esse é o maior ministério, esse é o maior pregador, essa é a maior pregadora. E o cântico de Ana, né? É você que adora seguir, você só ouve a palavra de Deus, só lê a palavra de Deus através de hinos, louvores, né? Aqui, ó, o cântico de Ana. Pega lá o cântico de Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Ou não, tem que ter um fundinho para te emocionar, tem que ter um fundinho musical para te pegar. Não, se eu só ler a palavra de Deus é muito seco, é muito rígido, não tem um fundinho musical. Como é que eu vou chorar? Sabe? Para com isso, irmão. Para de ser crente besta, para de ser mimado, para de ser criança no evangelho. Você já tem anos de cristão aí, mas você só tem anos de cristão respondendo questionário do IBGE dizendo que você é crente, mas nunca leu a Bíblia. Vai crescer, irmão. Sai daqui, inclusive. Para de me assistir agora e vai ler a palavra de Deus. Você já estaria lendo 27 minutos. Você já teria lido o livro de Miqueias. Sabe? É questão de prioridade, irmão. Você quer que Deus age na tua vida, mas você não prioriza Ele. Para com isso, para de ser besta. Mas vai lá, curte o meu canal, dá um like, compartilha essa mensagem, porque eu quero monetizar, eu quero ficar famoso, eu quero ser anunciado nos banners das igrejas, para que quando você vê minha cara, minha cabeçona gorda, essa careca, essa testa enorme, essa barba por fazer, você falar, nossa, é fulano de tal que vai vir pregar, ficar emocionado e compartilhar com todo mundo, porque fulano e ciclano, e a tua Bíblia lá, largada, né? Largada. Hoje ninguém leva mais Bíblia, leva celular, porque a Bíblia está dentro do celular. A Bíblia está dentro até do seu celular, irmão. Pena que ela não está dentro do seu coração. Fico por aqui, que Deus continue nos abençoando e que Jesus Cristo e o Espírito Santo, principalmente, tire você, tire a mim, tire nós dessa multidão que só consome lixo. Graças a Deus, um ótimo sábado, um bom final de semana. E lembre-se, o maior pregador de todos está aqui. O maior ministério de todos está aqui. O maior cantor evangélico gospel de todos está aqui. E olha só, você não precisa nem sair da tua casa. Glória a Deus pela tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um beijo no teu coração.